Leitura Bíblica de 21 de novembro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Ezequiel, capítulo 42, versículo 1 a capítulo 43, versículo 27. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte. E me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado e que estavam defronte do edifício, do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas, e conforme as portas das câmaras, que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E, acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória de Deus e a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou meu espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso,
eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, em côvados. O côvado é um côvado e um palmo, e o fundo será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento, e 12 de largura, quadrado dos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado, ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor, assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E, no segundo dia, oferecerás um bode sem mancha como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. E, acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha, e oferecê-los-ás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E, cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus.